Vamos direto ao ponto. Sejam bem-vindos a mais uma explanação. Hoje vamos mergulhar fundo numa das civilizações mais fascinantes da história mundial, o Império Persa. A ideia aqui é voltar no tempo para entender como essa superpotência antiga se formou no Oriente Médio e como seus ecos ressoam até hoje, deixando um legado impressionante depois de 200 anos de puro domínio. A grande pergunta que nos guia hoje é exatamente esta: o que faz o Império durar 2 séculos e engolir metade do mundo conhecido na época? E a resposta não está só na força bruta, nas espadas ou nos exércitos gigantescos. O segredo estava numa inteligência política e administrativa que, sinceramente, era brilhante e super inovadora. Para organizar nossa viagem pelo tempo, o roteiro é o seguinte: origens e expansão, administração e diplomacia, zoroastrismo, herança cultural, as guerras médicas e, para fechar, um olhar sobre o Irã moderno. Vamos lá. Ponto 1. Origens e expansão, construindo a fundação de tudo. Tudo começou num ponto mega estratégico do sudoeste da Ásia, bem ali entre o Golfo Pérsico e o Mar Cáspio. Imagina só, há uns 4.000 anos, medos e persas dividiam essa região, que eles chamavam de País dos Arianos. Pula para o século 8 a.C. e os medos estavam no topo, dominando os persas e cobrando impostos altíssimos. Mas aí, em 550 a.C., o jogo vira completamente. O príncipe persa Ciro organiza uma rebelião imensa. Ele não só derrota os antigos chefes, como faz uma jogada de mestre, unifica os dois povos sob um único governo. É aí que nasce oficialmente o Império Aquemênida. Com a casa arrumada, a máquina de expansão começou a girar para todo lado. Primeiro, Ciro foi com tudo para o oeste, anexando a Lídia, parte das cidades gregas e a gigante Babilônia. Depois o filho dele, o Cambises, virou os olhos para o sul e tomou o rico Vale do Nilo, lá no Egito. E aí entra Dário I, que levou o império ao seu auge absoluto. Ele esticou as fronteiras de um jeito absurdo, desde a Península Balcânica até o Rio Indo, pegando pedaços do que hoje é o atual Afeganistão. É muita terra, pessoal. Parte 2. Administração e diplomacia. O grande segredo da dominação. Porque, convenhamos, conquistar é só metade do trabalho. Manter o controle é que é o verdadeiro desafio. E o truque dos persas? Diplomacia acima da espada. Enquanto outras potências da época chegavam destruindo tudo e impondo seu jeito de viver, Ciro preferia fazer alianças com as elites locais. Ele deixava os povos recém-conquistados manterem suas línguas, suas leis, seus costumes culturais e até as religiões. Um caso super famoso descrito nas fontes aconteceu em 539 a.C. Eles tomaram a Babilônia e simplesmente libertaram os judeus do exílio. Parece bondade pura, né? Mas, na verdade, era uma dominação muito bem calculada para ganhar respeito e evitar dor de cabeça com revoltas internas. Claro que para gerenciar essa máquina estatal gigante depois de tantas alianças, precisava de um sistema implacável. E eles montaram uma estrutura administrativa de tirar o chapéu. Primeiro, fatiaram aquele império todo em províncias, chamadas de satrápias. Segundo, botaram governadores locais em cada uma, os famosos sátrapas. E terceiro, a cartada genial. Para garantir que nenhum sátrapa ficasse espertinho ou acumulasse muito poder, a coroa mandava inspetores, que a galera chamava de os olhos e ouvidos do rei. Eles viajavam o império todo, checando a lealdade de todo mundo e garantindo que o dinheiro dos impostos chegasse direitinho no caixa central. E falando em impostos, para fazer essa roda girar sem travar na hora do comércio entre regiões super distantes, Dário I teve uma sacada econômica perfeita. Ele criou o dárico. Era uma moeda de ouro forte e padronizada que passou a circular em todas as satrápias. Isso uniformizou as transações e, claro, facilitou absurdamente a vida do império na hora de fiscalizar e arrecadar. Ponto 3. Zoroastrismo e a mentalidade dualista. No coração da mentalidade pérsia existia um contraste extremo de como eles viam o universo. A religião oficial deles, o zoroastrismo, era totalmente dualista. No topo, reinava Ahura Mazda, considerado o deus supremo do bem e da luz. Do outro lado, num conflito eterno, estava Ahriman, o príncipe das trevas e personificação do mal. E o detalhe mais interessante é que isso não ficava restrito aos templos. Essa visão justificava as guerras. Para eles, as campanhas militares eram literalmente um combate sagrado contra as forças do mal, para tentar garantir a paz no universo. E essa troca de ideias teve um impacto que reverbera até hoje na nossa sociedade.
Conforme outros povos foram subjugados e interagiram com os persas, rolou um baita intercâmbio religioso. As fontes mostram que conceitos fortíssimos do zoroastrismo, como a ideia de um juízo final definitivo, a divisão clara entre paraíso e inferno depois da morte e até a crença em demônios, acabaram moldando bastante o judaísmo. E, por consequência, essas ideias foram profundamente absorvidas lá na frente pelo cristianismo. Tópico 4. Herança cultural, arquitetura e arte. Além da guerra, uma civilização precisa deixar uma marca visual de todo o seu poderio. E a engenharia e a arte persas foram pensadas nos mínimos detalhes para exaltar a figura do rei. Na parte de infraestrutura, as obras enormes de Dário I criaram rotas que ligavam capitais majestosas, tipo Pasárgada, Suzã e Persépolis. O que fez o comércio e a comunicação ferverem. Visualmente era luxo puro, esculturas detalhadas cheias de ouro, prata e pedras preciosas. Sem contar a arte que é famosa até hoje, as tapeçarias. Aqueles tapetes complexos que reproduziam os jardins da realeza ainda são um símbolo absoluto de status no mundo inteiro. E não podemos esquecer da literatura. Toda a teologia e os cânticos divinos foram compilados no Avesta, o livro sagrado deles. É verdade que boa parte desse tesouro escrito se perdeu com as invasões árabes depois, mas o legado continuou. Elementos da cultura persa se misturaram com a árabe e a indiana e deram origem a clássicos mundiais como os contos de As Mil e Uma Noites. Sabiam que a figura daquele gênio místico da lâmpada do Aladim vem originalmente dessas crenças persas? Pois é. Seção 5. As guerras médicas e o inevitável declínio. Nenhum império dura para sempre. E a máquina persa começou a rachar de verdade quando bateu de frente com as irredutíveis cidades gregas. A gente chama de guerras médicas porque os gregos, de um jeito meio confuso, chamavam todos os persas de medos. Esse conflito estourou por causa do controle comercial marítimo e o começo foi péssimo para os persas. Em 490 a.C., as tropas de Dario I tomaram uma surra histórica na famosa Batalha de Maratona. 10 anos depois, Xerxes I assume e até consegue uma vitória sangrenta nas Termópilas. Sim, aquela mesma batalha épica contra os 300 espartanos do rei Leônidas. Só que a comemoração não durou quase nada. No ano seguinte, em 479, as marinhas e alianças gregas simplesmente aniquilaram o exército imperial nas batalhas definitivas de Plateia e Mícale. Esse desastre contra os gregos causou um estrago irreversível por dentro. O império que parecia indestrutível começou a sofrer com um monte de revoltas locais e foi perdendo força. Até que a conta chegou de vez em 333 a.C. No reinado de Dário III, o gigantesco império aquemênida finalmente desmoronou. Eles foram engolidos e integrados pelo avanço imparável do rei da Macedônia, Alexandre o Grande. Ponto 6. Ecos modernos. O Irã contemporâneo. Depois de olhar para essa história antiga, tão complexa, vamos trazer o foco para a nação que hoje ocupa aquelas mesmas terras. Muita coisa mudou depois da queda dos persas, principalmente com a chegada forte da cultura árabe-islâmica a partir do século VII, que redesenhou as leis e a sociedade ali. E hoje, nas nossas análises mais recentes, a região volta aos holofotes por causa de um novo tipo de resistência. Em 2023, o mundo acompanhou o que foi chamado de Revolução Feminina. Foram protestos gigantescos no Irã, motivados por um evento bem trágico. A morte de uma jovem de 22 anos, Mahsa Amini, após ser detida pela polícia. E o motivo dessa detenção fatal? O não cumprimento estrito do porte do véu islâmico, que é obrigatório por lei, deixando parte do cabelo aparecendo. E essa mobilização revelou uma mudança profunda na forma como essas mulheres encaram seus direitos individuais hoje. Tem um relato nas nossas fontes que bate bem forte nessa tecla, como estamos vendo aqui. A ideia de que abrir mão daquela roupa imposta, juntas, cria uma espécie de laço invisível. Sair na rua e ver outras mulheres sem o véu gera uma unidade impressionante. É um sentimento de pertencimento que nasce de um simples ato de coragem compartilhada. E isso fecha a nossa explanação de hoje com um pensamento bem instigante. Da genialidade de um império antigo altamente organizado e unificado, à coragem de uma resistência contemporânea por liberdades civis. As terras que um dia pertenceram a Ciro e Dário continuam dando aulas em tempo real, seja sobre o poder absoluto ou sobre o desafio a ele. Fica a pergunta: como o longo legado dessa região vai continuar moldando a nossa história daqui para frente? Esperamos que essa imersão tenha sido reveladora. Um abraço e até a nossa próxima análise.